Timóteo 4, para nós iniciarmos essa exposição da Palavra de Deus. 1 Timóteo 4. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 16 para a gente iniciar a palavra. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: o tema é fidelidade e diligência no ministério. 6. Transmitindo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Rejeita, contudo, as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, pois para isso é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua juventude, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos dos presbíteros. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti, como aos que te ouvem. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, estamos na Tua presença, Senhor Deus. Te pedimos que o Senhor seja propício a nós essa noite, na interpretação e na aplicação da Tua palavra, Senhor Deus. Te pedimos que toda a glória seja a Ti, que o Teu reino possa progredir e que estejamos todos no centro da Tua vontade essa noite. Seja feita a Tua vontade sobre nossas vidas e que o Espírito Santo de Deus grave a Sua palavra em nossos corações, para que não venhamos pecar contra Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a palavra que o Senhor tocou no meu coração essa noite, falando de um culto com jovens, é o seguinte. Prestem atenção aqui. Vamos lá, a música está forte lá fora, mas vamos prestar atenção. O tema é: jovem ou não, você tem um papel maravilhoso no reino de Deus. Eu sou um pouco suspeito para falar de 1 Timóteo, que é um texto que eu gosto bastante, por ser justamente uma carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, um jovem cristão. E a carta de Paulo a Timóteo pode ser considerada exatamente isso, uma carta a um jovem cristão. O apóstolo Paulo, ele escreve ao seu filho da fé, o seu filho na fé, que é Timóteo. E Timóteo, ele estava vivendo e servindo em Éfeso, uma cidade bastante influente no Império Romano e também bastante idólatra. Era uma cidade que tinha muitas coisas que não agradavam a Deus. Paulo não foi o fundador da igreja em Éfeso, no entanto, ele teve grande participação para a sua edificação. Paulo, em Atos 19, nós vemos ele chegando em Éfeso em sua terceira viagem missionária. Ali ele encontrou poucos irmãos que mal sabiam das doutrinas primárias do Evangelho de Deus.
mas mesmo assim eles já eram convertidos, eles já conheciam a Cristo. Lendo o versículo 1 e 2 de Atos 19, nós temos assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Naquele momento, acho que Paulo pensou: poxa vida, terei problemas aqui, terei bastante trabalho aqui. Você vê que eram irmãos que já estavam em Cristo, no entanto, nem mesmo do Espírito Santo, nem mesmo do batismo no Espírito Santo eles tinham ouvido falar. E aí mais à frente Paulo pergunta: mas em que batismo você foi batizado? Eles disseram: fui batizado no batismo de João. Aí ele falou: de fato, João te batiza para o arrependimento, só que o Espírito Santo te batiza com o poder do Espírito Santo. E então, Paulo percebe que ali ele teria um campo aberto para fundar não que a igreja estava fundada, mas edificar uma igreja triunfante. E então Paulo fica ali por 3 longos anos. E quando Paulo sai da igreja de Éfeso, ali já haviam presbíteros, já haviam diáconos. Aqueles 12 irmãos que existiam na igreja de Éfeso agora eram muitos irmãos. Perceba que onde Paulo colocava a mão, crescia, né? E então, Paulo ele sai da igreja de Éfeso, e aí então ele deixa na mão dos presbíteros, nas mãos dos diáconos, e deixa lá também um discípulo dele, que também era discípulo de Jesus, Timóteo. Paulo ele conhece Timóteo tempos atrás, em Atos 16, e ele estava em Listra, uma cidade que havia visitado poucos meses antes da primeira viagem. E é muito provável que Timóteo tenha se convertido e se batizado lá, nessa primeira visita de Paulo. E rapidamente ele conquista o respeito dos irmãos de lá daquela cidade. E então, como era conhecimento de todos, Timóteo ele era filho de uma judia com um grego. E é interessante que a gente vai ler em Atos 16, bem rapidinho, para a gente não tomar muito tempo. Em Atos 16, do 1 ao 3, diz assim: chegou a Derbe e Listra. Estava ali certo discípulo de nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis que ele fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Parece até um pouco contraditório. Em alguns momentos Paulo fala e afirma que a circuncisão já não era mais da carne, a circuncisão era do coração. Lembram disso, né? Só que aí Paulo então fala: Timóteo, você tem que se circuncidar. Parece contraditório. No entanto, Paulo naquela época ainda era muito focado em evangelizar os judeus. Paulo só foi começar a evangelizar os gentios tempos depois. E ali Paulo viu naquele jovem Timóteo que ele tinha um grande futuro. E Paulo gostou muito de Timóteo e falou: olha, você vem comigo, mas para você entrar nas sinagogas comigo, para você entrar na casa dos judeus comigo, você vai ter que se circuncidar, para que a gente não fique mentindo para as outras pessoas que você é circuncidado. Então não foi um ato de fé, ato de lei, e sim um artifício que Paulo usa para que Timóteo possa segui-lo, para que Timóteo possa entrar no mesmo lugar que Paulo entrava. Paulo já era circuncidado, ele já era judeu, só faltava Timóteo. E então é isso que acontece.
E durante aquele tempo, Paulo, o tempo todo estava com Timóteo. Timóteo o acompanhava em todas as suas peregrinações, digamos assim. E embora Timóteo fosse filho de pai grego, a sua mãe e a sua avó eram tementes a Deus. E foram exatamente essas duas pessoas que fizeram a diferença na vida de Timóteo. Em 2 Timóteo 1,5 diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Quando Paulo ouve o bom testemunho de Timóteo, que os cristãos da região davam dele, então ele pediu que o rapaz o acompanhasse para o resto da viagem. E Timóteo passa realmente a auxiliar Paulo até o fim de sua vida. Inclusive nas cartas de Timóteo, na última carta, Paulo já declara: olha, venha logo, porque já estou prestes a ser oferecido por libação. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, eu estou prestes a morrer. Você me acompanhou desde a primeira viagem e agora eu estou guardando a fé. Nisso percebemos que Paulo ele tinha um grande carinho por Timóteo. Ele conhecia o seu caráter, ele conhecia também o seu procedimento, ele sabia as suas virtudes, ele sabia as suas dificuldades. Ao mesmo tempo que Paulo também conhecia a igreja de Éfeso. Ele ficou ali por 3 anos. Então, Paulo, naquele momento em que ele vai deixar a igreja de Éfeso, ele então deixa ali um discípulo, como se fosse uma garantia de que nada ia sair fora do controle de Deus, fora da sã doutrina, porque ele confiava em Timóteo. Em 1 Timóteo, no comecinho, 1, do 3 ao 4, diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinam outra doutrina, não se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então Timóteo era uma pessoa de confiança de Paulo. E Paulo deixa, Timóteo com a igreja em Éfeso. E você vê que naquela época Paulo não estava preso. No entanto, Paulo não podia ir todo o tempo na igreja de Éfeso. Por isso ele precisava de alguém para ajudar, de confiança lá. Paulo, ele ainda tinha bastante zelo e preocupação pela igreja de Éfeso. Em 1 Timóteo 3, 14 e 15, ele diz: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, qual que foi a ideia dessa carta de Paulo? Paulo não conseguiria ir dali a pouco até Éfeso, então ele envia uma carta a Timóteo para explicar para ele, enquanto ele não conseguia ir, como seria o procedimento correto dentro da casa de Deus. E aí, uma coisa interessante é o seguinte: às vezes as pessoas acham que Timóteo ele era presbítero. Algumas vezes as pessoas acham que Timóteo era pastor. No entanto, Timóteo não era nem presbítero, nem pastor. Às vezes a gente tem um entendimento de que as pessoas que mais ajudam a gerenciar a igreja, a ajudar, a doutrinar, a fazer com que os irmãos cresçam na fé, é o pastor, é o presbítero. Mas não é bem assim que funciona. Todas as pessoas no reino de Deus têm o seu valor, têm o seu dever,
e tem a sua importância. E Timóteo era esse tipo de pessoa. A palavra presbítero significa ancião. Timóteo não poderia ser considerado presbítero na igreja primitiva, pois ele era um homem jovem. Timóteo também não era pastor, pois era solteiro, e isso iria de encontro ao que Paulo diria lá no capítulo 3, versículo 2 dessa mesma carta, que convém que o bispo, pastor, seja irrepreensível e marido de uma só mulher. Mas então qual que era o ministério de Timóteo, afinal de contas? Geralmente Paulo ele considerava Timóteo como um cooperador no reino de Deus, ou um cooperador na obra de Cristo. Mas lá em 2 Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, versículo 5, ele diz: mas tu, sê sóbrio em tudo, sobre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então nós começamos a entender que Timóteo era evangelista. Ele era responsável por levar o evangelho da graça, não da lei. Ele era responsável por apresentar Jesus ao mundo. Uma vez que nós temos esse mesmo papel, nós podemos tomar para nós todas as indicações, todas as recomendações que Paulo deu a Timóteo. E então, nós entramos nesse texto que nós lemos. Em toda a carta de Paulo, ele instrui Timóteo acerca de temas como o Evangelho da Graça, sobre a intercessão e adoração, sobre deveres das mulheres, deveres dos bispos, deveres dos diáconos, e por fim, chegando ao texto em que a gente leu agora há pouco, sobre fidelidade e zelo, diligência pelo trabalho do reino de Deus. E enfim, é nesse texto que a gente pretende meditar mais profundamente. E agora eu peço que os irmãos continuem aí em 1 Timóteo 4, para que a gente dê sequência nesse texto que nós lemos. Nós vamos tentar listar todos eles e explicá-los um a um, para que nós possamos compreender o que a palavra quer nos dizer. Versículo 6. Propondo ou transmitindo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado ou alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Todas as doutrinas que Paulo ensinara até agora, ele ensinou porque ele aprendeu de Jesus Cristo. E ele ensinou aos irmãos. E em Éfeso. No entanto, um dever de Timóteo era transmitir a correta mensagem do Evangelho a todos à sua volta. Então, transmita, proponha essas coisas. Que coisas? Esses temas que nós já falamos sobre os deveres das mulheres, os deveres dos bispos, a intercessão, a oração, o Evangelho da fé, que é pela fé e não pela lei. Estas coisas, proponha às pessoas, proponha aos irmãos. Seja um bom ministro de Cristo, criado, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. E de que forma é possível transmitir de maneira correta, de que forma é possível transmitir de maneira sensata a sã doutrina? De que forma é possível transmitir os fundamentos da fé cristã para alguém? Paulo ele complementa, se alimentando, se criando, se fortalecendo com a palavra da fé. Não há outro alimento, não há outra coisa
que vai nos transformar, senão a palavra da fé. Buscando na palavra a doutrina verdadeira que todo ser humano precisa, que é a doutrina de Cristo. Para não deixar que as pessoas sejam enganadas por falsos conhecimentos, falsas doutrinas, falsos mestres, falsos pastores, para que as pessoas estejam maduras espiritualmente, para que não se vão por qualquer vento de doutrina. É para isso que serve você mergulhar na palavra de Deus. E doutrina são regras estabelecidas. Doutrinas são modelos a ser seguidos. Doutrinas não são coisas que se moldam conforme a nossa vontade. Doutrinas não são coisas que nós negociamos com Deus. Não, a doutrina é um mandamento de Deus. Então, para que nós conheçamos o que Deus quer, nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra. E a doutrina, ela é necessária também para limitar o cristão para o bom exercício da sua fé. Um cristão sem doutrina, ele vai para um canto de cá, ele vai para um canto de lá, ele está perdido e não sabe o que é certo e o que é errado. Mas um cristão que tem doutrina, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, ele sabe o que agrada a Deus e o que não agrada, ele sabe como proceder em um culto, ele sabe como proceder na sua casa, ele sabe como proceder em todos os ambientes que ele vai, porque ele sabe a doutrina de Deus. E vamos à frente. Versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então ele estava falando, que você precisa propor e transmitir as coisas corretas aos irmãos, e ele contrapõe com uma coisa, o quê? Além de você fazer isso, você também estará rejeitando as fábulas profanas e de velhas e exercitando-te a ti mesmo em piedade. O que Paulo está querendo dizer com isso? Como eu disse, Paulo conhecia a igreja de Éfeso, ele sabia quais eram as dificuldades que aqueles irmãos tinham. E ele sabia que lá dentro existiam muitas irmãs recém-convertidas que vieram de outras religiões pagãs, religiões que não eram judias. E lá eles tinham muitas doutrinas erradas, eles tinham muitos misticismos, eles tinham muitos procedimentos não cristãos. Então o que Paulo fala? Para que você possa transmitir essas coisas boas, você tem que negar as fábulas, negar as coisas profanas que as pessoas vêm trazer para você, aquilo que contrapõe o que é da vontade de Deus. Então, o que Paulo está pedindo para Timóteo nesse momento é que ele não se apegue às idolatrias, às superstições que vinham trazer para ele. Não. E quando ele fala assim, exercita-te primeiro na piedade, o que quer dizer isso? Quer dizer então que Paulo tinha que ter piedade, dó dessas pessoas que vinham trazer essas fábulas? Não. A palavra usada ali para piedade é o termo grego theosebeia, que na prática ela significa devoção a Deus ou respeito às coisas religiosas. Então, é uma contraposição. Você rejeita as fábulas profanas e você se exercita na piedade, ou seja, na devoção a Deus, no respeito a Deus. Se você não rejeita as fábulas profanas, você está rejeitando a Deus, você está desrespeitando a Deus. É isso que Paulo está falando. Então, Paulo conhecia a realidade daqueles irmãos. E hoje não é diferente. Na Igreja de Cristo temos muitos misticismos, muitas ideias profanas que têm entrado na mente do crente
Por exemplo, a teoria da prosperidade, a teoria da afirmação positiva, coisas que as pessoas deturpam o Evangelho, deturpam o que é o Evangelho de Cristo para algo que elas querem para si. Mas isso não pode permanecer numa igreja bíblica, numa igreja cristã. É desse tipo de fábula que Paulo está falando. É uma fábula que não agrega em nada. É uma superstição que só traz confusão. Mas vamos prosseguir. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Timóteo 4, 8 e 9. Paulo cita o exercício corporal sendo de menor valia do que o exercício da piedade. Paulo aqui não está fazendo uma alusão a estarmos todos rechonchudos, não é isso. A ideia não é essa. O que Paulo está fazendo aqui, trazendo aqui, é uma questão cultural do povo. Uma questão cultural também de Timóteo. Timóteo, como eu tinha falado, é filho de um grego. E na Grécia é o berço da adoração do corpo, é o berço da adoração do homem. Quando Roma domina a Grécia, ele domina administrativamente. No entanto, a cultura grega foi entrando na cultura romana a ponto de que uma se confundia com a outra. E virou-se aí a cultura greco-romana. E a cultura greco-romana era uma cultura cheia de imoralidade sexual, cheia de busca por pureza estética, busca pelo corpo perfeito e muita sexualidade. Essa era a cultura greco-romana. Então Paulo sabia que ele era de raiz grega, e por isso ele cita esse tipo de exercício como sendo algo de pouco valor comparado a exercitar a piedade, que é a devoção a Deus, ou o respeito às coisas de Deus. Com isso ele engloba toda a gama de coisas que são secundárias, coisas vãs da cultura greco-romana, e juntamente se faziam inúteis para a eternidade, inúteis para a salvação. Então podemos entender, em outras palavras, que Paulo está citando o que Jesus disse, quando ele disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então o seu corpo, embora você seja jovem, um dia ele não vai ser mais jovem. É isso que Paulo está falando a Timóteo. Você é jovem, exercitar-se é bom, mas perto de exercitar a piedade, que é a devoção genuína a Deus, exercitar-se não é nada. Vamos seguindo. 10. Porque para isso trabalhamos e lutamos, somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Paulo estava pegado a essa promessa, tanto para essa terra, quanto para o tempo vindouro na eternidade. Paulo diz que é nisso que é necessário colocar a sua motivação, para trabalhar, para lutar, para aguentar as injustiças, as injúrias, as perseguições, toda a classe de castigos que aquelas pessoas recebiam. Era esse tipo de motivação que eles precisavam. Paulo diz que a esperança dele está no Deus vivo, Criador do céu, Criador da terra, o único e verdadeiro Deus, o qual nada pode igualar em poder, nada pode igualá-lo em soberania, nada pode igualá-lo em santidade. Era desse Deus que Paulo tinha esperança genuína, e essa era a sua motivação para prosseguir.
adiante. Paulo exorta aqui a Timóteo também a colocar sua motivação nas coisas certas. Se eu sigo a Deus porque tudo está bem, tudo está próspero, eu não estou seguindo a Deus pela coisa correta. Se eu estou seguindo a Deus esperando alguma coisa, eu não estou seguindo Deus pelas coisas corretas. Se eu estou seguindo a Jesus Cristo porque Ele vai melhorar a minha vida terrena, eu não estou seguindo a Deus da maneira correta. Nós não podemos seguir a Deus pelas coisas que Ele nos dá, pelas coisas que Ele pode nos dar. Não. Nós temos que seguir a Deus porque é o nosso dever como criatura. E mais do que isso, precisamos aceitar a Jesus Cristo, porque sem Jesus Cristo não temos a mínima chance de estarmos na presença de Deus eternamente. Mais tarde, a videira pode não ter frutos, a figueira pode não florescer, os frutos da oliveira podem ser falsos, os campos podem não produzir frutos, as ovelhas podem ser roubadas, as coisas podem estar todas dando errado na minha vida, mas ainda precisarei me exultar, me alegrar no Senhor. Então eu não adoro pelo que Ele faz, pelo que Ele me deu, ou pelo que Ele me dará, sim, porque Jesus Cristo é o meu Senhor, porque Ele é o único caminho de salvação para a minha vida. Vamos seguindo. 11:12. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Aqui Paulo exorta tanto a jovens quanto a não tão jovens. Ele fala a Timóteo para ele não se sentir constrangido por ser mais jovem e não usar isso como uma desculpa por não ser um exemplo. Ao mesmo tempo que ele fala aos irmãos mais antigos, olha, não desprezem os mais novos, não desprezem os mais jovens. Quantas vezes eu ouvi lá em Taubaté, quando eu estava começando, você está no primeiro amor, lá pra frente você vai entender. Quantas vezes a gente vê cristãos de mais tempo na igreja falando, esse aqui foi batizado ontem, o que ele quer falar para mim? Eu já conheço tudo, eu já sei tudo. É isso que Paulo está falando aqui. Não desprezem a vossa mocidade, mas ser exemplo. Exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então, de qualquer forma, sendo nós jovens ou mais velhos, podemos ensinar os demais. Todos nós devemos buscar ser exemplos aos irmãos, ser exemplos às pessoas lá fora. Quanto à busca pela palavra de Deus, nós precisamos ser exemplo. A busca e o zelo pela palavra de Deus, no trato, ou seja, no cuidado uns pelos outros, tanto aqui dentro quanto lá fora. Temos que ser exemplo no amor, ou seja, sermos exemplo na forma como agimos em prol dos outros. Temos que ser exemplo. Exemplo no espírito. E aqui nós temos dois. Primeiro, andando em espírito. Precisamos ser exemplo andando em espírito, com E maiúsculo, de Espírito Santo. E o segundo, precisamos ter um espírito de mansidão, um espírito com E minúsculo, que esse é o nosso. Então, precisamos ser exemplo em espírito. E precisamos ser exemplo na fé. Com fé a gente pode entender uma fidelidade. Fidelidade a Deus em todas as coisas. Fidelidade a Deus até o fim. Fidelidade a Deus mesmo que isso venha a te atrapalhar no trabalho,
na sua casa, onde quer que você esteja. Nós temos que ser exemplo. Isso é ser irrepreensível. Nós somos falhos e vamos falhar, mas a nossa atitude perante as coisas tem que ser de exemplo. Exemplo aqui e exemplo lá fora. E por fim, na pureza. Devemos ser exemplo na busca de santidade, pelos pensamentos santos, pelos sentimentos santos, pelas atitudes santas, em tudo o que nós formos fazer. Temos que ser exemplo aos irmãos. Dessa forma, seremos exemplos, sem precisar dar aula nenhuma. A gente acaba ensinando as pessoas com o nosso testemunho de vida, com o nosso procedimento com as coisas. E voltemos ao texto 13 e 14. Persiste em ler, exorta, ensina, até que eu vá. Paulo falando a Timóteo, né? Até que eu vá até aí com você. Não desprezem o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Aqui Paulo exorta a Timóteo a não desistir do ministério que lhe foi proposto. Naquela época, para consagrar, hoje ainda é assim, para consagrar, os presbíteros, eles impunham as mãos sobre as pessoas, e ali era passada uma espécie de unção, uma espécie de ritual, para que aquela pessoa fosse então consagrada a algum tipo de cargo na igreja. Era assim com presbíteros, diáconos, evangelistas. Então, o que ele está falando aqui é que Timóteo recebeu um dom, e ele não podia deixar esse dom morrer, ele não podia pegar esse dom e enterrar. Ele tem que trazer resultados a Deus, resultados ao seu Senhor, frutos ao seu Senhor. Já vimos aquela passagem dos talentos, aqueles servos que receberam os talentos, uns guardaram, outros investiram, e o que guardou, o que escondeu, esse foi chamado servo mau. Então ele exorta a permanecer na fé. Precisamos prosseguir sendo ativos no reino de Deus. Sejamos nós novos na fé, sejamos nós muito velhos na fé, nós precisamos prosseguir, nós não podemos ficar parados, ficar esperando que os outros venham e nos digam o que fazer, ficar esperando alguma exortação, ficar esperando algum congresso que vai nos encher do Espírito. Não, nós precisamos buscar agora e ser ativos no reino de Deus, mesmo em meio às dificuldades do dia a dia, mesmo em meio a tantas tentações. Nós precisamos manter o foco em Cristo. Não podemos parar, sendo jovens ou não sendo jovens. Prossigamos. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Por fim, Paulo aconselha Timóteo a meditar nesse texto, investir tempo para exercer o seu ministério, pois o seu esforço traria resultados para o reino de Deus, a ponto do seu trabalho ser notado pelas pessoas, fazer diferença na vida das pessoas, as pessoas verem a importância do que você está fazendo, usufruírem dos bons frutos do seu trabalho. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, não para, cara. Você tem um ministério maravilhoso. Medita nessas coisas, gasta tempo com o reino, aproveita, faz valer a pena, e as pessoas vão aproveitar os resultados de tudo que você está fazendo, de tudo que você está plantando. Não é só para você, é para as pessoas à sua volta. E é algo bastante importante. Paulo está deixando aqui claro a Timóteo e a nós: o resultado não vem sem entrega, o resultado não vem sem esforço, sem estudo, sem renúncia. Algumas pessoas falam: não, a letra mata. Não mata. Teologia é o estudo de Deus. Precisamos aprender a palavra de Deus. As coisas não vão cair do céu. Maná caiu do céu. Agora não cai mais maná do céu. Se a gente
gente quer ver uma igreja avivada, cheia de pessoas, cheia de membros, com o Espírito Santo habitando em nós. Nós não podemos esperar por alguma coisa acontecer, nós temos que buscar a presença do Senhor através da palavra de Deus, priorizando o reino de Deus, buscando as coisas do reino de Deus. Não tem outro jeito. A gente precisa se entregar a Jesus Cristo. E por fim, voltemos ao texto. 16, já passei um pouquinho, mas estou terminando. Desculpa, meus irmãos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. E olha só, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Muitas vezes a gente fala assim, a salvação é individual. Às vezes é o nosso mantra para só fazer o que está dentro dos nossos interesses. O que a gente não quer fazer, eu cansei, a salvação é individual. Não é bem assim. Certo que todos nós estaremos individualmente perante Deus, seja para receber o galardão, seja para ver todos os nossos pecados num telão e ser condenado, mas a salvação do seu irmão do lado pode passar pela sua vida. Precisamos cuidar de nós. Paulo está ensinando que para Timóteo que quando nós priorizamos a exortação de nossos irmãos, nos esquecendo da nossa real condição espiritual perante a Deus, nós não estamos fazendo algo certo. Nós precisamos buscar sim exortar os nossos irmãos, mas nós também temos que cuidar da nossa vida. Nós temos que ver se nós estamos evoluindo no Evangelho. Nós temos que ver qual é a nossa saúde física, sim, a nossa saúde mental, sim, mas a nossa saúde espiritual com Deus. É essa que vai nos mostrar se nós estamos caminhando para os céus ou não. Nós precisamos cuidar de nós. Precisamos cuidar da doutrina, conhecendo a doutrina, ensinando a doutrina, mas principalmente vivendo a doutrina. Temos que perseverar na fé. Perseverar é ser resiliente, é você envergar, mas não quebrar. Significa que nós estamos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, como em 2 Coríntios 4, de 8 a 9. E lembrando que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque quem espera em Deus é derramado em nossos corações o amor de Deus, como está em Romanos 5, 3 a 5. Com a divina esperança da fé em Cristo Jesus, nós não seremos salvos sozinhos, mas também os que nos ouvirem e juntamente a nós crerem em Jesus Cristo. Então, o negócio aqui não é de salvação individual. Quando nós estamos compartilhando da graça e do conhecimento de Deus, nós estamos contribuindo para que o meu irmão esteja do meu lado nos céus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso que não pode ter uma igreja só na sua casa. Tem que vir para a igreja, porque é aqui que nós nos exortamos, é aqui que nós nos alimentamos, é aqui que eu ouço uma palavra que meu irmão Diogo me falou e meu coração fica aceso. Por quê? Porque eu estou congregando em comunhão. É isso que nós temos que fazer. Seja quem você for, a idade que você tiver, o tempo de igreja que você tiver, você tem um papel importantíssimo no reino de Deus. Meus irmãos, não abdiquem do seu chamado com Deus. Amém?